Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindos à nossa live. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Boa noite, Antônio. Tá me vendo e me ouvindo? Ai, que bom, perfeito. Olá, Cris. Oi, Aline. Bem-vindas hoje na nossa live novamente. Oi, Josimar, tudo bem? Oi, Maria. Bem-vindos na nossa live. Hoje nós vamos falar sobre descomplicando o pânico. Entenda os sinais do seu corpo. Que bom ver vocês aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o pânico, essa ansiedade que é muito elevada, que traz muitos prejuízos, né, na vida das pessoas. Que bom, boa noite. É muito bom ter vocês aqui. E vamos falar um pouquinho desse transtorno. O transtorno do pânico, na verdade, ele faz parte dos transtornos ansiosos, né? E quando a gente começa a pensar sobre isso, na questão da ansiedade, o Brasil, ele realmente ele tem uma das maiores taxas, né, de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. Em torno de 9,3% das pessoas têm algum tipo de transtorno de ansiedade. E hoje nós vamos falar especificamente do pânico, que é esse medo. O que é o pânico, na verdade? O pânico é esse medo avassalador, esse medo das próprias sensações, das reações físicas do corpo. E isso vai limitando a pessoa. Por quê? Porque ela começa a ficar com muito medo, ela fica com medo das sensações do seu corpo, tá certo? Oi, Manuela, oi, Delma, bem-vindas. Então, quando a gente pensa nessa questão do pânico, o que acontece? São essas reações físicas intensas que realmente atrapalham. Por quê? É o medo. O que caracteriza realmente o ataque de pânico é esse medo das suas sensações. Então, eu tenho medo de enlouquecer, eu tenho medo de perder o controle, medo de perder o controle da minha sanidade mental, eu tenho medo de passar algum constrangimento, eu tenho medo, por exemplo, de realmente eu estar com alguma doença física. Então, tá vendo que sempre o medo, ele está presente. E falando em medo, a questão do medo, ela tá muito presente na maioria dos transtornos ansiosos também, principalmente no pânico, né? O pânico, ele acaba deixando o medo tomar conta da situação. E é por isso que nós vamos falar hoje. Vamos descomplicar esse pânico, perceber que é possível superar em micropassos. Faz sentido para vocês? Oi, Adriene. Sim, as pessoas estão colocando aqui. Oi, Cirlei, tudo bem? Oi, Pati. Bem-vindas. Estou dando uma olhadinha aqui nos comentários. Oi, Kátia, bem-vinda. Cauã. Então, assim, quando nós pensamos, tudo jóia, que bom. Quando nós pensamos no pânico, a gente vai vendo que ele começa, inicialmente, o pânico ele vem como se fosse do nada, é súbito, é inesperado, independe do lugar que você está, né, da situação, por isso que assusta. E ele é caracterizado de curta duração, só que ele é tão intenso que ele faz você pensar que isso durou muito tempo. Então a noção de tempo muda também por conta disso, porque é tão intenso esse medo, modifica a realidade da pessoa que está sendo acometida por um ataque de pânico, né? Então os ataques de pânico, a principal ação que a pessoa tem normalmente é o que? A ação de fugir. Fugir da situação, buscar um lugar onde ela está mais segura, mais tranquila. Isso automaticamente, essa ação de fugir, faz com que a pessoa automaticamente abaixe a ansiedade na hora. Mas ela fica dependente a longo prazo, dependente do outro, porque ela vai perdendo aos pouquinhos a confiança em si mesma e vai confiando mais no outro. Ah, não vou sair sozinha, eu tenho que ir no mercado, eu vou chamar alguém. Aí eu tenho que ir no shopping, eu também estou preocupado, eu tenho que dirigir. Isso vai fazendo com que a pessoa, ela não se perceba mais sozinha. Essa confiança de sair sozinha, e ela começa a sempre buscar outra pessoa
para que juntas ela sim tenha confiança e ela possa se expor. Só que se não for tratado, isso vai fazendo com que restrinja cada vez mais o próprio comportamento. Ou seja, ela vai falando, não, eu acho que eu não quero sair não, eu vou deixar. Aí o medo vai tomando conta, por quê? Eu sempre falo, aonde você foca, expande. Então, se você focar no sintoma, a tendência é fazer o quê? Aumentar ainda mais. Então, isso é importante nós entendermos. Então, a sacada principal do transtorno do pânico é, para diminuir na hora ali da crise, tira o foco interno, coloca o foco no externo, porque automaticamente vai abaixando a ansiedade e vai passando mais rapidamente a crise de pânico, tá certo? Oi, Ale. Então, tem muitas pessoas que têm medo de ficar sozinha, né? Então, medo de sair de casa, né? Então, como que nós vamos perdendo esse medo? Nós vamos primeiro fazer uma viagem. Eu adoro chamar vocês para viajar, já repararam? Adoro viajar, só que eu levo vocês só para a época das cavernas. Não sei se vocês repararam. Faz sentido? Só levo vocês para a época das cavernas, gente. Só tem passagem para esse lado. Na época das cavernas, porque a gente tem que partir pela teoria de Darwin, que é a evolução das espécies. O que acontece? Na época das cavernas, a gente vivia num local insalubre. Então, nós temos que entender o propósito da ansiedade, do medo. Quando nós entendemos por que surgiu na nossa vida, fica mais fácil da gente deixar de ser refém do pensamento negativo, do medo, que vai realmente deixando a gente limitado, porque nós vamos acreditando nisso. Por isso, fazer um filtro com relação aos pensamentos ajuda muito. Então, o que acontece? Quando nós pensamos nessa viagem, é o quê? Na época das cavernas, se aparecesse um urso, um leão, o que iria acontecer? O meu olho primeiro que ia regalar, né? Eu ia falar, Jesus, o que é isso? Aparecer um leão, eu ia avaliar em microsegundos, o meu cérebro ele ia dar uma olhada e falar assim, bom, será que esse leão ele tá meio fraquinho? Acho que eu vou lutar com ele. Ou ele tá forte, eu vou fugir dele. Então, essa separação de luta ou fuga vai fazer muita diferença quando nós entendemos esse processo. Porque o que acontece? Se eu resolver que eu vou lutar com ele, então o sangue ele vai subir para os membros superiores, porque eu preciso ter força, agilidade, meu olho vai ficar regalado porque eu tenho que ter o hiperfoco, eu vou lutar, então eu tenho que ter agilidade. Outra coisa, eu começo a suar, a sudorese, por quê? Quando o meu corpo ele entende que se eu ficar escorregadia é mais difícil para o predador me ferir profundamente. Então, isso é um mecanismo de defesa. Outra situação é o que? Meu coração acelera. Por quê? Porque realmente eu tenho que bombear sangue para ter força, para justificar a luta, certo? Nesse meio tempo, eu respiro rapidamente, constantemente. Por quê? Para poder levar sangue para todo esse lugar. Então, isso pode dar uma hiperventilação, que é o quê? Eu jogar muito oxigênio no cérebro. Isso dá aquela sensação de vertigem, de sensação de realidade alterada, que pode ser despersonalização, desrealização. Tudo isso vai influenciar. Entende? Agora não, eu decidi, gente, vamos fazer o seguinte, não vou lutar com o leão, eu não tô muito bem, não tô no meu melhor estado físico para isso, eu vou fugir mesmo. Meu olho também vai regalar, qual é a saída mais próxima, né? O que vai acontecer? Automaticamente o meu sangue vai lá para as pernas, membros inferiores, porque perna para quem te quer, eu vou correr, não vou ficar aqui de jeito nenhum, né? Isso vai fazer com que eu tenha aquela sensação de onda de calor e de frio, dá um enjoo, uma dor de barriga, por conta de toda essa dinâmica do meu corpo para poder facilitar. Porque o que acontece? O nosso corpo ele trabalha em conjunto, só que em milésimos de segundo essa avaliação. Só que tinha justificativa lá naquela época. Oi, Mayumi. Naquela época tinha sim uma justificativa, que era o quê? Preservar a espécie. Então, eu precisava ficar ligada, eu precisava ficar realmente atenta, porque era importante, porque realmente eu fazia parte da cadeia alimentar. Eu bobeasse um pouquinho, o leão vinha, nhaque, me comia, porque nós fazíamos parte. Agora nós melhoramos, subimos, né, na escala evolutiva e agora o predador mudou. A roupagem desse predador mudou. Qual é a roupagem?
Oi, Nicole, tudo bem? A roupagem do predador mudou. Qual que é a roupagem? Boleto, preocupação, dificuldade, é, dificuldade de relacionamento. Então, todas essas múltiplos papéis que eu preciso desempenhar, que eu preciso fazer, esse é o predador de hoje. Entende? Só que ficou instalado esse alarme primitivo. Só que ficou nos nossos ancestrais. Até a gente chegar aqui, o que que acontece? Ficou lá como se tivesse adormecido. Faz sentido para vocês? Vou dar uma pausinha porque é muita informação, né? Ai, Josimar, sério que foi assim? Você estava decidindo ou você luta ou você foge? Ai, Jesus amado. Qual que você decidiu? Isso, eu tô dando uma olhadinha aqui nos comentários, por isso que eu dou essas paradinhas que tem um delay, tá? O que que acontece? Quando nós pensamos nisso, o que que acontece? Vai fazendo o nosso cérebro, ele vai avaliar em microsegundos como que nós vamos fazer, se nós vamos lutar ou fugir para aquele predador. Para os de hoje, na nossa época atual, na modernidade, múltiplos papéis, preocupação, dificuldade, boleto para pagar, um monte de coisa, isso vai fazendo com que, nossa, eu não dou conta, eu não consigo. Isso aciona o alarme, porque a ansiedade, o medo, eles são alarmes de segurança para nós. Tá vendo a função da ansiedade? Tá vendo a função do medo? É de preservar, de nos cuidar, é de proteção. Então, por isso que é importante nós entendermos isso. Quando nós entendemos, aí a gente entende, nossa, então em determinada situação que eu tive uma crise de ansiedade, talvez eu me senti indefesa, não me senti capaz de superar aquele problema, então eu decidi lutar, que é o quê? Eu vou ter os sintomas predominantes da luta, que é o quê? Ficar mais ofegante, ficar com desrealização, despersonalização, né? Ficar mais trêmula, porque eu vou fazer força, porque eu vou lutar, certo? Então são todos comportamentos daquela época, só que estão se apresentando hoje. Porque o predador que só mudou a roupa, mas ainda é um perigo. E eu fico com medo disso. Entendeu? Eu me sinto ameaçada. Quando eu me sinto ameaçada, automaticamente vem os sintomas. Quando nós entendemos isso, ou como o Josemar falou, eu luto, eu fujo, o que que vai acontecer? A partir de hoje, vocês já sabem se vocês estão lutando ou fugindo das situações. Por quê? Porque você avaliou em milésimos de segundo aquele problema. Eu não consigo. Qual é o principal sintoma da ansiedade? Um dos principais é o quê? Eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. Fica entrando em xeque essa situação. E isso faz com que a gente comece a ter o quê? Dificuldade em acreditar na gente mesmo, que nós somos capazes, que nós realizamos. Então, por isso que é importante fazer essa viagem, porque nós não temos o costume de fazer essa viagem introspectiva de ver, nossa, como que eu tô hoje? Né? E o que que esse problema ou que essa situação desencadeou essa crise de ansiedade ou essa crise de pânico? Então, é importante nós refletirmos sobre isso. Né? Então, o que que acontece? A gente tem que fazer esse contraponto. Por quê? A crise, ela inicia com ataque de pânico. Depois vai o que? Aumentando, eu vou ficando com medo. Nossa, foi horrível. Então, eu tenho medo de ter uma nova crise. O que que vai acontecer? Eu fico com medo, eu começo a restringir meu comportamento. Cada vez esse medo aumenta porque eu estou validando que é o certo eu parar mesmo, né? Eu não ir aos locais. E isso vai fazendo eu ficar com medo. Aí começam as crises repetidas, várias e várias vezes. Por quê? Porque eu, de certa forma, lá no fundinho eu estou acreditando nesse medo que alguma coisa ruim pode acontecer e eu começo a avaliar dessa forma. Aí eu viro refém do medo, refém do pânico, refém da ansiedade. Então a proposta é o quê? Questionar. Então hoje você sabe, eu estou lutando ou eu estou fugindo? O sangue, como diz o outro, o sangue está subindo ou está descendo? Por quê? Porque eu estou avaliando a minha realidade. Eu acho que eu consigo superar essa dificuldade, esse medo. Então, se perguntar a respeito disso e observar o que esse medo está querendo dizer para mim. O que essa ansiedade está querendo refletir, dizer para mim. Por quê? O que está por trás? Eu estou me sentindo insegura, indefesa, né? Então, refletir
ajuda muito nós entendermos e nós nos posicionarmos de forma diferente. Faz sentido? A Aline está dizendo, eu tenho pânico de cemitério, encarnação, e bem, eu acho que sou incapaz de conseguir sair do pânico. Uma das coisas que nós temos que refletir é o quê? A mudança do nosso olhar. Quando nós focarmos especificamente no lado ruim, nós só vamos ver coisas difíceis. Se nós modificarmos o nosso olhar para as coisas boas, mesmo em situações difíceis, nem que seja eu olhar e falar, gente, nem que seja aprendizado, aí sim eu começo a me forçar um pouquinho e perceber que existem coisas boas e que a gente está deixando passar, porque isso se chama distorção cognitiva. Distorção cognitiva é a lente que a gente usa para ver o mundo. Se a minha lente está distorcida, tudo vai ficar diferente. É igual um óculos escuro. Se eu colocar um óculos agora, para todo lugar que eu for olhar vai estar escuro. Certo? Isso é a distorção. E a gente vai achando que isso é o natural. E daí nós vamos tendo comportamentos que a gente não gostaria de ter. Então, por isso que é importante nós refletirmos sobre isso, né? A nossa interpretação vai fazer toda a diferença. Lembra da tríade cognitiva? Pensamento, emoção e comportamento. Conforme eu penso, eu vou sentir e vou reagir, né? A Kátia está dizendo assim, sentimento de impotência também é muito forte. O ansioso, ele tem essa questão de controle, de querer controlar muitas coisas, de querer ajudar muitas pessoas, mas esquece de ajudar o principal, que é a si mesmo. E isso vai gerando o quê? Um peso muito grande, porque você acaba querendo fazer para todo mundo, ajudar todo mundo o tempo inteiro, mas às vezes não é possível. E às vezes por conta desse mesmo controle, eu acabo entrando em exaustão, em cansaço. Então isso é importante nós refletirmos, que o pânico vem também para, vamos dar uma acalmada, uma desacelerada, né? Por que você não está mais olhando para você? Por que você não está cuidando de você mesmo? Né? Então, isso gera o que? Impotência, porque às vezes eu quero controlar coisas que são incontroláveis, não estão sob o meu controle. Faz sentido? Então, uma das coisas para a gente ir eliminando é o que? O controle, porque até o controle remoto dá problema, você imagina nós, né? Ele foi feito para isso. Então, perceber essas diferenças. É isso mesmo, não dá conta e frustra. Por quê? Todos nós, essa é uma outra questão muito bem lembrada a respeito da frustração. Todos nós temos expectativas, todo ser humano vai ter expectativa, isso é natural, nosso. Só que, dependendo da situação, às vezes a nossa expectativa é alta demais e nós não falamos isso para o outro. O que vai acontecer? Ele não vai atender a expectativa, o outro não atende a nossa expectativa e a gente se frustra, né? Então, porque nós pensamos de acordo com a nossa vivência, com a nossa vida, com a forma que nós fomos criados, com a nossa história. E às vezes na maioria das vezes, a gente cobra isso do outro, mas está distorcido. Por quê? Porque o outro tem a sua experiência, a sua forma de ver, a sua realidade. Por isso que a gente se decepciona, porque nós nos baseamos em nós. Quando nós nos baseamos em nós, faz sentido para nós, não para o outro. Então, avaliar isso é muito importante, né? E por que eu tenho a tendência a querer controlar tudo? Porque o ansioso, ele não vive hoje, ele vive sempre lá no futuro. Só que no futuro ele quer o quê? Ele prevê situações que talvez nem venham a acontecer, de medo, de situações catastróficas, situações ruins, né? E por que a gente tem que sempre esperar algo ruim? Por que nós não podemos ser surpreendidos por coisas boas? Então, essa mudança de pensamento também do lado negativo para o lado positivo, eu consigo ser muito mais proativo quando eu tenho pensamentos otimistas de resolução de problemas, por exemplo. Porque quando eu sou otimista, eu libero mais facilidade a minha criatividade. Faz sentido? Oi, Maria, tudo bem? Aline, por que querer controlar tudo? Porque não é real, é ilusão nós pensarmos que vamos controlar tudo. Enquanto a gente estiver com esse mindset de que eu controlo tudo, eu vou me frustrar. É receita para frustração. Então, por isso que um dos fatores principais é nós observarmos por que nós queremos controlar tudo, certo?
Tem pessoas que têm agorafobia, que é o quê? Medo de sair em locais que são abertos, por exemplo, medo de congestionamento, não vou sair, vai que dá um congestionamento, túnel, não quero dirigir porque eu tenho medo, muito trânsito, muita gente, cinema, show. Então, sempre que tiver essa aglomeração, mais pessoas, isso pode gerar uma insegurança, que é a agorafobia, né? Esse medo de prever sensações ruins que vai acontecer. Eu tô lá no show, vai me dar um problema. Eu vou ter uma crise de pânico. Então eu evito, eu nem vou. Entendeu? Então refletir sobre isso. Quais são as evidências? Eu bato muito nessa tecla de buscar evidências, buscar situações que realmente comprovam que aquilo vai acontecer, se não é só pensamento. Lembra que o pensamento ele passa pela nossa cabeça, não quer dizer que ele vai ficar ali insistentemente, que ele vai acontecer. Igual as emoções. O que são as emoções? As emoções, elas, nós não temos como controlar as nossas emoções. Por quê? Porque isso é uma questão fisiológica, né? Então, nós não temos como controlar o impacto que ela tem no nosso corpo, mas nós temos como modificar o que nós vamos fazer com isso, que é o comportamento. Isso nós temos controle. Então, está vendo que tem coisas que nós temos que entender que é preocupação produtiva e improdutiva. O que está no meu controle é produtivo. Eu posso sim me planejar, eu posso sim buscar melhorar. Agora, tem coisas que não estão sob o meu controle. Não adianta eu querer controlar o que não está sendo possível eu controlar, porque às vezes depende do outro, depende de terceiros, então é improdutivo. Eu tô gastando energia à toa. Essa reflexão ajuda muito eu começar a me desprender de alguns pensamentos, tá certo? Porque, queira ou não queira, mesmo tendo situações desagradáveis, situações ruins, elas causam na gente o quê? Eu fico apegada àquela situação ruim porque eu tenho ganhos secundários ali. Eu não me exponho, então eu fico numa zona de conforto até certo ponto, tá certo? Então reflete isso. Por que eu não consigo me desapegar de algumas coisas? Provavelmente eu tenho ganhos ali. Faz sentido? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. A Janete falou que tem medo de ir ao banheiro, a falar em público. A Maria tá falando medo de aglomeração. Só para descontrair, a pandemia trouxe algo positivo. Não pode ter aglomeração, exatamente. Então, quem não gosta de ir no shopping tá tranquilo, né? Quem não gosta de ir no cinema, essa questão de show, que é muita gente, aglomeração. Só que isso gera um problema também muito grande. É o ganho secundário que eu falei, tá? Tá na zona de conforto, tá super tranquilo. O problema é o quê? Eu tenho perdas com isso. Eu tenho dificuldades, por quê? Porque eu acabo não passando por experiências legais. Porque tem gente que era diferente antes de ter pânico, por exemplo. Tem pessoas, não sei se vocês conhecem pessoas assim, eu conheço pessoas assim, que tinham medo, né? Elas antes do pânico, elas saíam, passeavam em show, dirigiam. Depois das crises de pânico, parou tudo, limitou a pessoa. Entende? Então ela vai sentir falta, mas de tanto ela ficar ali sem o tratamento adequado, porque precisa do tratamento, é importante fazer, sozinho é tão difícil, é tão doloroso, o processo é tão lento, né? Então é necessário sim medicação, em muitos casos é necessária a psicoterapia, porque é aqui que é a mudança. E a gente aos pouquinhos vai percebendo que se faz necessário. Então, às vezes, como se diz, o barato sai caro, né? Por quê? Porque a gente fica preso naquela situação que tá sendo mais fácil no momento, mas eu também não estou andando, eu estou parado. Então, isso é importante a gente perceber, porque mesmo no pânico, às vezes, assim, ainda assim a gente tem alguns ganhos secundários, que é o quê? Eu não me expor. Eu não tenho medo de falar em público, então não falo em público. Tá, mas e se eu trabalho num local que existem reuniões e tudo mais, eu não me exponho, mas também eu não avanço na minha carreira, eu fico limitada porque eu não tenho empoderamento, eu não falo a minha opinião, eu vou restringindo o meu próprio comportamento e eu fico restringindo também as coisas boas chegarem até mim. Por quê? Por conta dessa zona de conforto que não é nada confortável.
Porque ela me paralisa, ela me bloqueia. Faz sentido? Oi, Silmara, tudo bem? Ai, a Nicole tá dizendo se tiver como salvar a live. Sim, eu vou salvar sim. Obrigada, Nicole, vou salvar sim. A Manuela tá dizendo que tem medo de fazer exames e descobrir alguma doença. Então, por quê? Porque a gente sempre espera coisa ruim, né? Então começa a modificar por quê? Se eu tô fazendo talvez de forma preventiva, então eu tô fazendo isso regularmente, ou eu tô fazendo igual uma pessoa que tem mania de doença o tempo inteiro, tem que fazer essa diferenciação também, porque senão a gente fica o quê? 3, 4 anos sem fazer, mas daí, lógico, quando vai ver, descobre alguma coisa. O equilíbrio, pessoal, é o ideal. Então, a proposta é viver de uma forma um pouco mais equilibrada, questionando, trazendo para a realidade, igual eu estou fazendo com vocês. O Josimar está falando assim: a agorafobia me trouxe muitos prejuízos, tanto pessoal quanto social. É necessário tratar. Sozinho não conseguimos chegar ao ponto de cura. É no sentido assim. A agorafobia ela vai restringindo muito o comportamento. Nem todas as pessoas que têm pânico vão ter agorafobia, né? Vai de pessoa para pessoa. Por isso que os sintomas são muitos sintomas, né? A gente fala a maioria deles. E uns vão ter uma coisa, outros não vão ter outra, depende muito da personalidade de cada um. Mas realmente vai limitando. Por quê? Porque a gente não vai se empoderando, nós vamos ficando com medo de nos expor. E por isso que a gente acaba o quê? Não quero sair de casa. Mas e se algo ruim vem acontecer? Quais são as evidências? Questione. Então traga para a realidade que isso ajuda muito. Como que a gente vence o medo? Em micropassos. O medo, você tem que passar por um processo de habituação, ou seja, eu tenho que conhecer aquilo. Se eu tenho medo do objeto fóbico, quanto mais devagarzinho, porque senão assusta, né? Devagarzinho, eu entrando em contato com aquilo que eu tenho medo, não é só entrar em contato. Aí que tá a grande diferença. O pulo do gato é o que? Eu entrar em contato e fazer uma avaliação, uma retrospectiva de quê? Caramba, nada daquilo que eu pensei aconteceu, gente. Olha só, foi só da minha cabeça. Então, o medo nesse caso não é real. Ele tá aqui a nível de pensamento. Só vai se tornar realidade quando eu trouxer e aplicar para minha realidade. Faz sentido agora? Refletir sobre isso faz toda a diferença na realidade da pessoa. Quando ela entende, ela faz toda vez esse processo. Por quê? Porque ela fica feliz. Nossa, eu consegui. Aí o que acontece? A autoeficácia vai lá em cima. Por quê? Gente, eu não acredito que eu dei conta. Aí você vibra por isso. É assim que a gente começa a modificar o medo, a perceber, nossa, eu dei conta. Se eu dei conta dessa vez, eu vou dar também na outra, na próxima. E assim eu vou indo escalonando a minha felicidade comigo mesma. Por quê? Porque eu consegui. Ou seja, eu vou neutralizar aquele sintoma da ansiedade que diz você não consegue, você não dá conta, é perigoso. Não, mas eu me expus e vi que nada daquilo aconteceu. Faz sentido? A Delma tá falando do medo, da dor crônica, seja sem fim, dor contínua. Vou falar um pouquinho disso. A Kátia está dizendo, essa zona de conforto sempre nos faz mal, mas achamos ao contrário. Verdade, não vivemos. É isso mesmo. A gente acaba não vivendo, né, por conta dessa zona de conforto. Deveria ser outro nome, né? Porque de confortável ela não tem nada, porque ela me paralisa. E eu me sinto mal por conta disso, né? Porque eu vou alimentando sem querer essa zona de conforto, por medo de me expor. A Silmara está dizendo assim, Rose, por que no auge da crise de ansiedade? Então, Silmara, essa crise de ansiedade você nunca teve, né? Então, é possível? No começo muitas pessoas não tomam medicação, mas vai muito, depende, se tá uma coisa mais crônica, vai ter que tomar medicação. Senão a psicoterapia vem e ajuda nesse processo. Entende? Das crises de ansiedade. Por quê? Não sei se você pegou a parte que eu falei, a função da ansiedade na nossa vida e a função do medo. Por quê? Às vezes você está interpretando a sua realidade de forma catastrófica, de forma diferente. Normalmente são pessoas que
aguentaram muita coisa na vida e daí fica difícil. Chega uma hora que até o esteio de uma casa, ela precisa ser reformada, precisa ser cuidada. Assim somos nós. Às vezes nós ajudamos muitas pessoas, seguramos a barra por muito tempo, fomos fortes por muito tempo e chega uma hora que a gente cai, que é normal. Nós não temos que ser fortes o tempo inteiro, nós temos que cuidar da gente mesmo. E às vezes fazer as pausas. Né? Será que você fez as pausas necessárias? Será que você conseguiu cuidar de você no tempo que você precisava ser cuidada? Talvez chegou esse momento. Normalmente a ansiedade e o pânico é quando você pega você mesmo e fala, agora você vai sentar aqui no cantinho do pensamento. Por quê? Porque você merece cuidado, merece carinho, merece afeto, todos nós precisamos. E a partir daí a ansiedade vem para quê? Para dar esse chacoalhão. Né? E por isso que fazer as pausas ajuda muito, a respiração ajuda muito, né? O treino de respiração diafragmática, o treino de respiração, simplesmente uma respiração mais lenta, ajuda muito no processo de ansiedade. Então, o que eu te indico? Relaxamento, todo dia fazer relaxamento ajuda muito. Como você falou que não quer tomar remédio, né? Então, vai observando dentro da sua realidade. Então, treino de relaxamento ajuda, tanto para pânico, para ansiedade elevada e para dor crônica. Estava faltando a palavra, dor crônica, que a Delma tinha falado. Relaxamento, então se possível, faça um relaxamento de 10 minutos se você não tiver tempo. Quem tem filhos, eu tenho filho, eu sei que é mais corrido, mas tire 10 minutinhos, faça no final da tarde ou antes um pouquinho de dormir, ou de manhã no começo do seu dia, levanta um pouquinho mais cedo, ajuda. Treino de respiração, treino de relaxamento. Tem uma outra coisa que ajuda muito, que é o mindfulness, que é viver o momento, o aqui e agora, ajuda bastante. Outra coisa, a meditação também é extremamente eficaz, só que tudo isso é a longo prazo, tá? O ansioso, ele não tem uma coisa para ontem? Não, para ontem não tem, mas com a frequência ajuda muito. Então é isso que eu quero deixar para vocês, que é o quê? Frequência, a frequência que vai ajudar, né? Vai ajudar a gente começar a modificar os nossos pensamentos e perceber leveza. Por quê? Na ansiedade, vocês sentem sintomas de ansiedade? Quais são os sintomas de ansiedade? Dor no peito, sensação de angústia, nossa, um calafrio, uma falta de ar, que mais? Sensação de despersonalização, desrealização, tontura, sudorese, palpitação, sensação de desmaio. Nossa, são várias coisas, não são? Ou seja, vai trazer, eu sempre digo que isso, entre outros, né? Mas eu sempre digo que é como se fosse uma ressaca. Você joga na sua corrente sanguínea o quê? Você joga substâncias que são tóxicas, que fazem mal para você. Então, o que acontece? Parece que um caminhão passou por cima da pessoa. Ela fica cansada ao extremo, ela fica esgotada, sem paciência, nervosa. Então, isso fica prolongado, sabe? Depois de uma crise de ansiedade. O que acontece? Quando você faz o que gosta, quando você faz a meditação com frequência, respiração, treino de respiração com frequência, faz essas paradinhas, o que vai acontecer? Você também vai jogar na sua corrente sanguínea substâncias que vão te dar o quê? Tranquilidade, bem-estar, prazer. Então, isso é importante. Assim como a ansiedade tem coisas ruins, essas técnicas também trazem pra gente coisas muito boas. Entendeu? E é isso que é importante a gente pensar e observar que se nós continuarmos no modo como nós estamos, o que modificou? Mesmo pensamento, mesmo resultado. Muda o pensamento, muda a estratégia, muda o resultado. Então é isso que é importante. Então, como que eu vou fazer para modificar esse medo? Superando ele devagarzinho. Então, se eu tenho medo de me expor, por exemplo, de sair de casa, sei lá, para ir ao supermercado. Mas eu vou lá fora um pouquinho. Aí eu vou testar ir lá fora. Vou lá até o portão. Aí eu olhei no portão, fiquei uns 5 minutinhos olhando as pessoas passando e tudo mais, volto. No outro dia, o que eu vou fazer?
Ó, eu fui lá, nada de ruim aconteceu, né? Então eu vou sair um pouquinho, vou até a esquina, só até a esquina, coisinha pouca, pra não assustar. Tá vendo que é micropassos? É pouquinho, pouquinho. O que vai acontecer? Nada daquilo que eu pensei de ruim aconteceu. Ah, vou dar uma volta na quadra agora. Eu fui até a esquina, agora vou dar uma volta no quarteirão. Devagarzinho eu me expondo, aí sim eu consigo realmente perceber e fazer esse contraponto. Aquilo que eu pensei de ruim, de catastrófico não aconteceu. Automaticamente eu vou tendo que autoconfiança, eu vou quebrando essa imagem ruim que eu fiz de expectativa, de que algo ruim, esperando coisas negativas para mim. Então, quando eu faço isso, eu modifico. Por isso que é o que? Eu entro na habituação, eu começo a ficar, nossa, normal, tranquilo, sair, ir lá, dar uma volta na quadra. Por quê? Porque eu vi que nada daquilo que eu pensei aconteceu. Então, quando você faz em micropassos, você não sofre tanto com as mudanças, mas elas acontecem porque você faz esse contraponto. Então, ajuda muito, tá certo? Então, pensar a respeito disso. Eu sinto crise de ansiedade quando estou no cemitério. Lá não é um lugar muito bom de ir, não, né? O ideal é passear no shopping, mas ou agora não pode, né, por causa da pandemia, mas observar o porquê, por que a fixação nisso, entendeu? Por que não abandonar aos pouquinhos esse pensamento que não está me ajudando? Faça esse filtro. Quando nós fazemos o filtro de quê? De observar esse pensamento, eu tô tendo ele com frequência, mas ele tá me ajudando ou me prejudicando? Quando eu faço isso, o que acontece? Eu percebo que às vezes ele está me prejudicando, eu tenho que fazer o quê? Afastar. Eu tenho que abandonar, porque eu alimento esse pensamento quanto mais eu olho para ele. Quanto mais eu tenho medo dele, mais ele aumenta. Então, o pensamento ele só passa pela nossa cabeça, ele não precisa ficar. Se ele está ficando insistentemente, é porque você está alimentando ele, está criando raízes. Então, como que nós vamos fazer para não alimentar esse pensamento? Tira o foco. Começou a pensar muito em cemitério, não, deixa eu ver um vídeo engraçado para mim dar uma risada. Quando a gente sorri, tem pesquisas científicas que mostram que você libera hormônios do prazer nas papilas gustativas, por isso que é importante sorrir mais. Não tô com vontade, mas deixa eu ver um vídeo engraçado, quem sabe assim eu começo a sorrir, vai melhorando o meu dia, porque eu pego e direciono o olhar para um olhar mais otimista, mais positivo da realidade. Faz sentido? Então, é possível superar? Eu até coloquei aqui, deixa eu achar onde que eu coloquei, algumas questões com relação ao pânico para mim falar brevemente para vocês, né? A questão do pânico é o quê? Oi, Leca, não tem problema, você chegou atrasada? Não, depois você pode ver reprise também, mas é um prazer ter você aqui, viu? Bem-vinda. O que acontece? Quais são, depois se vocês puderem escrever para mim, quais são as suas maiores dificuldades com relação ao pânico? Ajuda muito você colocar isso para fora e perceber, por quê? Tá me ajudando ou tá me atrapalhando? Esse pensamento. Então, eu tenho dificuldade com o pensamento. Então, eu sei que o meu foco é o quê? É o pensamento. Eu tô sendo muito catastrófica. O que tá acontecendo com esse meu pensamento? Eu tô levando muito a sério ele? Eu tô questionando? Então, isso é importante perceber, né? As pessoas têm muito isso, porque eu atendo muitas pessoas com relação a pânico. Como não ter crises? Tá? Crises de ansiedade e crises de pânico. Não sei se vocês querem saber disso. Vocês querem? Coloca para mim nos comentários se vocês têm vontade de saber como não ter mais crise. Com relação às maiores dificuldades, normalmente são as maiores preocupações das pessoas com relação ao pânico, né? Que é o quê? Medo do constrangimento, medo de passar, vergonha de ter uma crise, medo do que o outro vai pensar, né? Então isso vai gerando dificuldade de quê? Da gente se expor, porque a gente vai ficando com medo. O Josemar falou que a maior dificuldade dele é reduzir as distorções, né? Como que você reduz as distorções? Questionando e se expondo e percebendo como que eu vou ter realmente certeza se é só a nível de pensamento. Eu chequei, eu trouxe para a realidade, porque o questionamento é justamente o que? São as provas. Quais são as provas disso? Né? Que faz sentido aquela distorção.
O que é distorção cognitiva? Para quem não sabe, distorção cognitiva é a lente que a gente usa para ver o mundo. E às vezes ela está distorcida, ela está alterada. Questionando, nós vamos trazer para ela um equilíbrio maior para a nossa vida, para não prejudicar mais, para ela não trazer prejuízo mais na nossa vida. Agora, como não ter crises de pânico, né? Que vocês querem saber. As crises de pânico, o que acontece? Para não ter mais crises, a gente fala que não existe cura na psicologia, é remissão, você separa, vai espaçando as crises, né? O que acontece? Para não ter mais crises, tira tempo para você, pelo menos 10 minutos. Faça respiração, não espere ter a crise, já faça as respirações, que eu sempre ensino aqui. Faça o relaxamento todos os dias. Por quê? A pessoa ansiosa, ela fica armada, ela tá pronta para a guerra. Então, o que acontece? Quando você já vai desacelerando, você não vai dando combustível para a crise de pânico. Por quê? Porque você vai fazer relaxamento, você vai fazer treino de respiração todo dia, vai fazer o treino de relaxamento muscular progressivo, que é específico para o pânico. Você não vai ter medo, porque você vai estar se preocupando com você, tendo atitudes que vão ajudar a reduzir, automaticamente diminuir as crises, né? E aos pouquinhos você se expondo em micropassos e você percebendo as pequenas vitórias, vai espaçando também essas crises. Faz sentido? Coloca para mim nos comentários. Meu maior medo são as sensações que sinto durante as crises. Sim. Por quê? Porque realmente elas são muito ruins, elas são avassaladoras. Por isso que a gente tem que fazer o possível para espaçar entre uma crise e outra. Quanto mais tempo durar, melhor, né? Então, não espere ficar ansiosa. Faça antes disso o relaxamento. Coloca como prática da vida diária, né? Coloca como prática, como rotina, fazer isso, fazer o relaxamento, fazer uma meditação. Não é que você vai ficar, nossa, a manhã inteira fazendo isso. Não, coloca no cronômetro do celular, põe para despertar, não é só 10 minutos, eu não posso fazer mais não, porque eu tenho muita coisa para fazer. Ok, mas tá vendo que eu tô direcionando a minha realidade? Então isso é muito importante, nós colocarmos isso como prática na nossa vida, porque daí a gente tá fazendo o que gosta, fazer o que gosta parece tão simples, gente, mas a maioria não faz, mas é o que dá mais resultado para não ter mais crise, ir passando entre uma crise e outra. Quando você tem um hobby, quando você faz o que gosta, você libera mais rapidamente esses hormônios que são importantes para nós, né? Que fazem a gente ter um bem-estar maior, uma tranquilidade maior, a gente acaba ficando mais descansado. Então, é aquela atividade que você fala, gente, nossa, eu passei um tempão aqui, nem percebi a hora. Aí essa é a atividade que você tem que fazer com mais frequência. Para quê? Para você ser inundada de serotonina, inundada de dopamina, para deixar você mais alegre, deixar você mais contente. Entendeu? Por quê? Porque daí isso é a válvula de escape que eu falo tanto, ou seja, você acaba diminuindo o espaçamento entre uma crise e outra. Tá certo? Então, quanto mais fizer, mais bem-estar vai ter. Então, ter um hobby, fazer o que gosta, vai colocando isso ao longo da semana que você vai percebendo os resultados. Mas se você não perceber as pequenas mudanças, não vai enxergar as grandes. Por isso, em micropassos. Eu quero fazer um convite para vocês. Quem quiser, manda um direct para mim ou me manda uma mensagem. Tem lá no link, lá na bio tem também o meu WhatsApp. Quem quiser fazer parte do meu grupo, é um grupo só para pânico e ansiedade elevada. Quem quiser fazer parte, coloca lá nos comentários que eu envio o link, tá bom? Vai começar dia 2, na semana que vem. Então, o grupo está fechado, porque 10 dias eu vou passar conteúdo para vocês perceberem, verem que pode ser aplicado sim na realidade de cada um de vocês. É possível superar a ansiedade elevada, superar essa ansiedade tóxica, esse pânico. Tá bom? Então, quem quiser, manda um direct para mim,
né? Convide pessoas que vocês saibam que realmente estão precisando por conta da ansiedade, que é gratuito. O WhatsApp, ele é gratuito, tá bom? E vocês vão receber nesses 10 dias, todos os dias, conteúdos sobre pânico, descomplicar o pânico, entender realmente o porquê do pânico, o porquê do medo e buscar e ter estratégias e dicas do que fazer para amenizar isso, tá bom? Como que foi nosso encontro hoje? Gostaram? Isso, Aline. Então, aqui você colocou assim: fico intertida quando olho o vídeo engraçado. Coloque isso mais na sua vida. Começou a vir, então, é uma dica de ouro essa, hein? Começou a vir aquele pensamento que não sai da sua cabeça, que é o tal do pensamento ali muito forte que você tem, que você mencionou aqui, tira o foco. Como que você vai fazer? Vai lá assistir o vídeo engraçado. Se você não percebe o tempo passar, você vai ver que se você fizer isso constantemente, mas é todas as vezes, não é só de vez em quando, não. Todas as vezes, isso vai reduzir esses pensamentos negativos que você tem. Mas tem que ser exatamente na hora. Veio o pensamento, ou deixa eu assistir o vídeo. Por quê? Porque você tirou o ibope do pensamento negativo, você parou de alimentar ele. A próxima vez que ele vier, ele vem menos, com uma intensidade menor, vem mais fraquinho o pensamento. Aí você não dá bola de novo para ele, ele vem mais uma vez, só que vem mais fraquinho ainda até ele não vir mais. É igual um visitante indesejado, ele bate na sua porta, você fala, ah, não quero receber ninguém não. Ele fica lá batendo um tempo, não fica? Depois ele desiste e vai embora. O pensamento negativo é a mesma coisa, tá bom? Que bom, gente, que bom que vocês gostaram. Eu tô olhando aqui os comentários, maravilhoso como sempre, mais uma vez. Ai, que gracinha, imagina. Obrigada, obrigada, Adriene, obrigada a todos. Sim, Silmara, você tem meu WhatsApp, não tem? Me manda uma mensagem, por favor, tá bom? Me manda uma mensagem lá. Você já tá no grupo, né? Eu sei que você já colocou, você já tá no grupo. Na semana que vem eu vou passar, sim, esse treino de respiração, tá bom? Mas me chama lá. É porque eu tenho que esperar essa uma semana para as pessoas poderem entrar no grupo, tá bom? Ai, que bom, Leca. Gente, boa noite para vocês. Bom descanso. Aline, faz essa dica que essa dica é ouro. Você vai ver que vai ajudar muito e esse medo vai embora, tá bom? Você vai vencer ele em micropassos. Se puder, entra lá sim, na minha lista. Tem um post que eu fiz também, lá no post tá dizendo, né, como fazer para entrar nos comentários, né, para entrar no meu grupo de WhatsApp, tá bom? Espero vocês na semana que vem, gente, foi um prazer estar aqui. Um abraço, tudo de bom. E você me fala, tá, Silmara? Um abraço, gente, muito obrigada.